Um clique seco, metálico, vazio. O som mais terrível que um soldado pode ouvir no meio de uma selva onde o inimigo está a 10 metros de distância. 14 de novembro de 1965. Vale de Ia Drang, Planalto Central do Vietnã do Sul. 10 horas e 48 minutos da manhã. O primeiro-tenente James Riley rabisca em seu caderno de campo com as mãos ainda tremendo. O rifle em minhas mãos acabou de salvar minha vida. Mas assisti 3 homens morrerem hoje porque os deles não dispararam. Ao redor dele, através da vegetação densa e do capim-elefante que cresce mais alto que um homem, 450 soldados americanos da 1ª Divisão de Cavalaria enfrentam seu primeiro grande combate contra forças regulares do exército norte-vietnamita. Alguns rifles funcionam perfeitamente. Cospem fogo, atiram rajadas precisas, salvam vidas. Outros travam, ficam mudos, transformam-se em pedaços inúteis de metal e plástico exatamente quando são mais necessários. Ninguém ainda sabe. Mas esse momento está desencadeando uma das mais devastadoras falhas de equipamento na história militar americana. Uma crise que matará centenas de soldados antes que o Congresso faça reformas urgentes. A tragédia não começou aqui, na selva úmida do Sudeste Asiático. Começou em salas de reunião do Pentágono, em fábricas de munição, em decisões que priorizaram economia de custos sobre a sobrevivência de soldados. A arma do futuro estava matando os homens que deveria proteger. Eugene Stoner nasceu em 1922. Serviu como fuzileiro naval no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Depois tornou-se mecânico e engenheiro de design. Um homem que pensava diferente. No final dos anos 50, Stoner criou algo revolucionário. O AR-15. Um rifle que desafiava cada suposição sobre armas militares. Em maio de 1957, em Fort Benning, Geórgia, o mundo militar viu pela primeira vez o futuro das armas de infantaria. O AR-15 pesava apenas 2,8 quilos. Comparado aos 4,1 quilos do M14, era uma pluma. Disparava munição calibre 5,56 milímetros. Pequena, rápida, letal. O projétil de 3,5 gramas voava a mais de 900 metros por segundo. Os primeiros testes com forças especiais em 1962 mostraram resultados extraordinários. O recuo leve permitia que soldados mantivessem fogo preciso, mesmo em modo automático. A alta capacidade de munição significava que um soldado podia carregar 300 cartuchos no mesmo peso de 180 cartuchos do M14. As unidades da Polícia de Segurança da Força Aérea adotaram o rifle com entusiasmo. Os relatórios eram brilhantes. A arma funcionava. Em janeiro de 1963, o secretário de Defesa Robert McNamara concluiu que o AR-15 era superior ao M14. Ordenou a interrupção da produção do M14. Em novembro de 1963, aprovou pedidos de 85 mil rifles XM-16E1. A decisão foi impulsionada por custo, pela necessidade urgente de armas adequadas ao ambiente único do Vietnã, e pela fé de McNamara em análise de sistemas e tecnologia moderna sobre o pensamento militar tradicional. A América acreditava estar enviando seus soldados para a guerra com a melhor arma jamais criada. Eles estavam errados. O rifle que McNamara ordenou não era o rifle que havia se saído tão bem nos testes iniciais. As mudanças começaram com a munição. Eugene Stoner havia projetado o AR-15 para disparar cartuchos carregados com pólvora IMR-4475, fabricada pela DuPont. Essa pólvora específica produzia pressões específicas e uma cadência de tiro em torno de 800 disparos por minuto. A combinação havia sido cuidadosamente engenheirada para funcionar com o sistema de impacto direto de gás do rifle. Em março de 1964, a DuPont informou ao Exército que não poderia produzir as IMR-4475 em massa para atender às especificações e prazos exigidos. A pólvora funcionava perfeitamente em pequenos lotes controlados.
Mas escalar a produção para milhões de cartuchos mantendo consistência entre lotes era impossível. O exército precisava de milhões de cartuchos imediatamente. A DuPont não podia entregar. A Olin Mathieson Company avançou com o WC-846, uma pólvora esférica já em uso para a munição 7,62 mm da OTAN. A pólvora esférica usava um processo de fabricação completamente diferente, mais rápido, mais consistente, muito mais fácil de escalar para a produção em massa. Um lote de WC-846 podia ser fabricado em 40 horas comparado a 2 semanas da IMR-44C75. Mais importante, a Olin podia garantir a entrega das enormes quantidades que o exército requeria. Mas havia um problema que todos ignoraram. A WC-846 queimava diferente. Gerava pressões de pico mais altas. Mantinha essas pressões por mais tempo conforme a bala viajava pelo cano. Isso aumentava a pressão no ponto de saída do gás. Mais gás era desviado de volta através do tubo para dentro do mecanismo do ferrolho. A ação ciclava mais violentamente. A cadência de tiro subia de 800 para entre 850 e 1000 disparos por minuto. Mais criticamente, a WC-846 continha carbonato de cálcio como estabilizador. O carbonato de cálcio ajudava a controlar a taxa de queima da pólvora, mas deixava significativamente mais resíduo sujo que a IMR-4E475. Em designs tradicionais de rifle com sistemas de pistão a gás, esse resíduo aumentado ia para o pistão e podia ser limpo de fora da ação, mas o M16 usava impacto direto de gás. Cada partícula desse resíduo de carbonato de cálcio era soprada diretamente de volta para dentro do mecanismo do ferrolho, para o ferrolho, e mais criticamente para a própria câmara, com cada único tiro disparado. Ninguém conduziu testes extensivos do M16 com munição WC-846 antes de aprovar a mudança. O rifle havia sido testado e aprovado com IMR-44175. A mudança de munição foi tratada como uma simples substituição, não como uma alteração fundamental ao sistema de arma. A segunda decisão crítica envolveu cromagem. Eugene Stoner e os engenheiros da Colt que fabricavam o rifle recomendaram fortemente cromar a câmara e o cano. Isso não era tecnologia nova ou experimental. Cromagem havia sido usada em canos de artilharia desde a Primeira Guerra Mundial. O processo envolvia a eletrodeposição de uma camada fina de cromo sobre a superfície de aço, criando um acabamento duro e resistente à corrosão. A cromagem protegeria contra a corrosão no ambiente úmido da selva do Vietnã. Ajudaria a prevenir que estojos de cartuchos grudassem na câmara durante a extração. Os Estados Unidos tinham experiência extensa com a corrosão tropical do Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Armas que funcionavam perfeitamente em climas temperados corroíam rapidamente na umidade das ilhas do Pacífico. O exército rejeitou essa recomendação. Cromagem adicionava custo e tempo de produção a cada rifle. Cada câmara tinha que ser cuidadosamente preparada, cromada em um banho de eletrodeposição e então inspecionada. Mais importante, tradicionalistas na artilharia do exército se preocupavam que a cromagem afetaria a precisão. A decisão foi tomada para produzir rifles sem câmaras cromadas, apesar dos avisos do fabricante. O exército citou a despesa como proibitiva em termos de custo. A artilharia do exército acreditava que manutenção adequada preveniria problemas de corrosão. Essa crença se provaria catastroficamente errada. A terceira decisão provaria igualmente catastrófica. A Colt havia anunciado o M16 como requerendo manutenção mínima. Isso era verdade quando disparando munição carregada com IMR-44175 em condições controladas. Materiais de marketing e alguns briefings iniciais descreveram o rifle como quase autolimpante. O exército tomou essa caracterização ao pé da letra. Falhou em fornecer equipamento de limpeza adequado ou treinamento às tropas sendo destacadas para o Vietnã. Soldados receberam seus novos M16Is virtualmente sem kits de limpeza,
sem instrução sobre procedimentos adequados de manutenção, e frequentemente com declarações explícitas de que o rifle requeria pouca ou nenhuma limpeza. Muitos foram informados que a arma era autolimpante, que tentar limpá-la incorretamente poderia danificá-la. Essa orientação se provaria letal quando combinada com as propriedades de sujeira da pólvora, WC-846, e a falta de cromagem na câmara. Os primeiros M16 chegaram ao Vietnã no início de 1965. A distribuição inicial foi para unidades de elite, forças especiais, paraquedistas, a primeira divisão de cavalaria. Essas primeiras distribuições usaram principalmente estoques remanescentes de munição carregada com IMR 44175. Incluíam soldados que receberam melhor treinamento e mantinham suas armas meticulosamente. Os relatórios dessas unidades foram amplamente positivos. O tenente-coronel Harold Moore levou o M16 para o Vale de Ia Drang, em novembro de 1965. Moore comandava 450 homens organizados em 4 companhias de fuzileiros. Eles foram transportados a bordo de 16 helicópteros Huey. A zona de pouso era uma clareira de aproximadamente 90 metros de largura na base oriental do maciço Chupong. Dentro de 15 minutos do primeiro helicóptero tocar o solo, as tropas de Moore fizeram contato com forças norte-vietnamitas. O que se seguiu foi uma batalha desesperada de 3 dias contra elementos de 3 regimentos norte-vietnamitas, talvez 2.000 soldados inimigos. A luta foi frequentemente a queima-roupa, às vezes corpo a corpo. As forças norte-vietnamitas lançaram ataques de onda humana. Soldados americanos dispararam seus M16s em modo automático completo, queimando carregador após carregador. Naquele primeiro grande engajamento, o M16 teve desempenho notavelmente bom para a maioria dos soldados. O tenente-coronel Moore havia ordenado que seus homens carregassem o máximo de munição possível. Muitos soldados carregavam 300 a 400 cartuchos. Na luta desesperada de curta distância que caracterizou a Batalha de Ia Drang, essa capacidade de munição provou ser decisiva. O sargento Ernie Savage, que lutou na batalha, depois descreveu a experiência. Não fiquei sem munição. Tinha cerca de 30 carregadores na minha mochila e nenhum problema com o M16. O pelotão de Savage manteve uma posição crítica no perímetro durante toda a batalha. Os M16s funcionaram como projetados, mas a batalha em Ia Drang representou o melhor cenário possível. Eram soldados bem treinados de uma divisão aeromóvel de elite. Haviam recebido melhor instrução sobre o novo rifle. Mantinham suas armas cuidadosamente. Mais criticamente, muitos dos rifles em Ia Drang ainda estavam usando munição carregada com IMR 44775. As armas eram relativamente novas, câmaras ainda não corroídas. O caos da batalha e o sucesso do engajamento mascararam sinais de alerta precoces dos problemas que emergiriam meses depois. Conforme 1966 avançava e centenas de milhares de M16s inundaram o Vietnã, carregados exclusivamente com munição WC-846 e distribuídos para unidades convencionais de infantaria com treinamento mínimo, a crise começou a se desenrolar. Meados de 1966, relatórios começam a filtrar de volta do Vietnã. O M16 estava a falhar a taxas catastróficas. O padrão de falha tornou-se assustadoramente familiar. Após disparar 10 a 20 cartuchos, especialmente em modo automático, o rifle falharia em extrair o estojo gasto. A sequência da morte. O soldado puxa o gatilho. O rifle dispara. A ação cicla. O mecanismo do ferrolho é empurrado para trás pela pressão do gás. O extrator tenta puxar o estojo gasto da câmara, mas o estojo gruda, agarrado pelas paredes corroídas da câmara, selado por resíduo de pólvora. O extrator, um pequeno pedaço de aço em forma de gancho, puxa contra a borda do estojo de latão. O latão macio deforma sob a pressão. O extrator rasga através da borda, deixando o corpo do cartucho firmemente encravado na câmara. O mecanismo do ferrolho cicla para trás.
ejetando apenas a borda de latão rasgada. Um cartucho fresco é retirado do carregador e empurrado para a frente pelo ferrolho. Mas o ferrolho não pode fechar. A câmara ainda contém o corpo do cartucho anterior. O cartucho fresco trava contra o estojo preso. A ação fica completamente travada. O soldado puxa o gatilho. Houve apenas um clique. O percussor caiu, mas não pode alcançar a espoleta porque o ferrolho não está completamente fechado. Neste ponto, o rifle está completamente inoperável. A única maneira de destravar esse tipo de travamento é inserir uma vareta de limpeza pelo cano, pela extremidade do bocal e socar o estojo preso para trás para fora da câmara. Isso requer remover o carregador, travar o ferrolho para trás, inserir uma vareta pelo cano de 50 centímetros e forçosamente expulsar o estojo preso pela porta de ejeção. Mas os soldados não haviam recebido varetas de limpeza. O rifle havia sido descrito como autolimpante. Kits de limpeza, quando existiam, eram tipicamente mantidos em acampamentos base, não carregados nos bolsos da farda dos soldados em patrulha. Mesmo se um soldado tivesse uma vareta de limpeza, executar esse procedimento sob fogo era virtualmente impossível. Requeria usar ambas as mãos. Levava pelo menos 30 segundos, mesmo para um soldado experiente. Deixava o soldado completamente incapaz de se defender. Em um tiroteio onde o inimigo poderia estar a 3 metros na selva densa, 30 segundos sem uma arma funcionando era uma sentença de morte. O cabo da Marinha John Stevens escreveu para casa em junho de 1966: "De 40 cartuchos que disparei, meu rifle travou cerca de 10 vezes. Carrego o máximo de granadas que posso, mais baioneta e faca de selva, para ter algo com que lutar. Se puder, por favor me envie uma vareta e uma escova. Preciso disso. Nossos rifles estão fazendo muitos caras serem mortos porque travam tão facilmente." O desespero em tais cartas reflete o pior pesadelo de um soldado. Lutando em selva densa onde o inimigo pode estar a 1,5 metros, onde o contato acontece sem aviso, onde a sobrevivência depende de poder de fogo imediato e esmagador, e descobrir que seu rifle dispara 5 tiros e então se torna um porrete inútil. Outubro de 1966. O oficial comandante do 1º Batalhão, 2ª Infantaria, 1ª Divisão de Infantaria, arquiva um relatório oficial. Os novos rifles XM-16E1 estão experimentando mau funcionamento a tal ponto que a confiança foi degradada. Seu batalhão havia perdido homens em tiroteios quando seus rifles falharam. Tropas começaram a pegar rifles AK-47 inimigos de soldados norte-vietnamitas mortos. Armas que eles sabiam que disparariam confiavelmente mesmo quando cobertas de lama. O AK-47 tornou-se o contraponto devastador do M16. Projetado na União Soviética por Mikhail Kalashnikov e adotado em 1947, o AK usava um sistema operacional fundamentalmente diferente. Empregava um pistão a gás de curso longo. Quando o rifle disparava, gás propelente era desviado do cano através de uma porta de gás. Mas, em vez de ser canalizado de volta para dentro do mecanismo do ferrolho como no M16, o gás conduzia um pistão longo que era fisicamente separado do mecanismo do ferrolho. O pistão empurrava o mecanismo do ferrolho para trás. Então o pistão retornava para frente enquanto o mecanismo continuava ciclando. Isso significava que gás propelente e sujeira nunca entravam na ação. Todo o resíduo de combustão permanecia no tubo de gás e no pistão, completamente separado do ferrolho e da câmara. O AK também foi construído com tolerâncias frouxas que permitiam funcionar quando sujo, molhado ou corroído. O ferrolho tinha folga significativa dentro do receptor. Sujeira e detritos simplesmente caíam através de lacunas no design. Mikhail Kalashnikov havia projetado a arma baseado em sua experiência como comandante de tanque soviético na Segunda Guerra Mundial. Ele sabia que soldados em condições de combate não podiam manter armas cuidadosamente. Projetou um rifle que funcionaria independentemente de quão mal fosse tratado.
Combatentes norte-vietnamitas e vietcongues mantinham seus AK-47s mal, se é que mantinham. Armas eram armazenadas em esconderijos subterrâneos, onde eram expostas à água, lama e umidade por meses. Eram carregadas através de rios, derrubadas em arrozais, enterradas quando unidades recuavam. Ainda assim, as armas funcionavam com confiabilidade quase perfeita. Um AK podia ser puxado de um riacho lamacento, o ferrolho ciclado uma vez para limpar a água da ação, e a arma dispararia. Soldados americanos começaram a notar o contraste imediatamente. Encontramos estojos que haviam sido enterrados na lama, derrubados em rios, deixados na selva por semanas, escreveu o sargento William Rodrigues. Pegamos eles, puxamos o ferrolho para trás e eles dispararam. Nossos M16 extravavam se você olhasse errado para eles. O contraste tornou-se uma piada amarga entre unidades de infantaria. O inimigo tinha rifles melhores que os nossos. O mercado clandestino para AK-47s capturados floresceu. Oficialmente, carregar armas inimigas era proibido por regulamentações. Não oficialmente, muitos líderes de esquadrão permitiam ou até encorajavam seus homens a carregar AKs capturados. Alguns soldados carregavam tanto um M16 quanto um AK, usando o rifle americano até travar. Então, mudando para a arma soviética, um AK funcionando era melhor que um M16 travado. Em dezembro de 1966, o Corpo de Fuzileiros Navais conduziu uma pesquisa formal do 2º Batalhão, 9º Fuzileiros Navais, após uma série de engajamentos onde falhas de rifle haviam causado baixas. A pesquisa foi devastadora. Aproximadamente 80% das tropas pesquisadas relataram experimentar travamentos durante operações de combate. Muitos relataram seus rifles travando após disparar menos de 10 cartuchos. Vários fuzileiros navais declararam que haviam sido feridos, ou visto companheiros fuzileiros mortos, porque rifles falharam durante contato com o inimigo. A pesquisa incluiu a evidência mais condenatória ainda. Um cabo fuzileiro naval havia sido morto enquanto corria para cima e para baixo da linha de seu esquadrão, tentando destravar os rifles de outros fuzileiros com sua vareta de limpeza. Ele era o único membro de seu esquadrão que havia conseguido obter uma vareta de limpeza, aparentemente trocando com outra unidade. Durante um tiroteio, múltiplos fuzileiros no esquadrão experimentaram falhas de extração simultaneamente. O cabo moveu-se de posição em posição, usando sua vareta de limpeza para socar estojos presos para fora de câmaras enquanto estava sob fogo. Ele foi baleado e morto enquanto destravava um travamento do rifle de outro fuzileiro. Seu próprio rifle, funcionando adequadamente, foi encontrado ao lado de seu corpo. Ele havia morrido tentando manter seu esquadrão na luta. No início de 1967, as histórias estavam alcançando o público americano. Cartas de soldados para casa descrevendo falhas de rifle começaram a aparecer em jornais. Um oficial fuzileiro escreveu ao senador Gaylord Nelson: "A arma nos falhou em momentos cruciais. Até 60% dos rifles falharam em operar. Conheço pelo menos 2 fuzileiros que morreram a 3 metros do inimigo com rifles travados." Outra carta de um fuzileiro declarou simplesmente: "Sabe o que matou a maioria de nós? Nossos próprios rifles, o M16. Famílias que haviam perdido filhos no Vietnã exigiram saber se equipamento inadequado havia contribuído para suas mortes." No dia 26 de março de 1967, o Washington Daily News divulgou uma grande matéria sobre problemas de confiabilidade do M16. O artigo criou uma tempestade política. Como soldados americanos podiam ser enviados ao combate com rifles defeituosos? Por que os problemas não haviam sido identificados e corrigidos antes da distribuição generalizada? Quem era responsável por decisões que priorizaram custo e velocidade de produção sobre segurança do soldado? A pressão tornou-se impossível para o Congresso ignorar. No dia 3 de maio de 1967, o representante L. Mendel Rivers
presidente do Comitê da Câmara sobre Serviços Armados, estabeleceu um subcomitê especial para investigar o programa do rifle M16. O congressista Richard Ecord, democrata do Missouri, foi nomeado presidente do subcomitê. Ao longo dos próximos 5 meses, o comitê realizou audiências. Entrevistou centenas de testemunhas, de soldados de combate recentemente retornados do Vietnã a generais do exército, de engenheiros da Colt a fabricantes de munição, do próprio Eugene Stoner a oficiais de aquisição do Pentágono. Testemunho foi dado sob juramento. Documentos foram intimados. Especialistas técnicos foram trazidos para explicar a balística e engenharia envolvidas. O quadro que emergiu foi devastador. Cada decisão que havia transformado o confiável AR-15 no falhando M16 foi documentada em detalhe. A mudança de IMR-44C75 para pólvora WC-846 sem testes adequados. A rejeição de cromagem apesar das recomendações do fabricante. A falha em fornecer equipamento de limpeza ou treinamento. As alegações enganosas sobre o rifle ser autolimpante. A taxa cíclica aumentada que acelerou a sujeira. Os problemas de controle de qualidade na Colt que permitiram rifles serem enviados com peças defeituosas. Cada falha foi documentada com dados técnicos, relatórios de engenharia e o testemunho de soldados que haviam pagado o preço. O comitê descobriu que múltiplas pessoas haviam levantado bandeiras vermelhas sobre essas questões antes da distribuição generalizada. Engenheiros da Colt haviam protestado a mudança de munição por escrito. Oficiais da companhia haviam declarado explicitamente que não podiam garantir desempenho da arma com a nova pólvora. Eugene Stoner havia recomendado cromagem em suas especificações de design originais. Oficiais da Força Aérea que haviam usado o rifle com sucesso com munição e manutenção adequadas haviam enfatizado a necessidade de equipamento e treinamento de limpeza. Relatórios de teste haviam mostrado taxas de mau funcionamento aumentadas com munição WC-846. Todos esses avisos haviam sido ignorados, descartados ou enterrados na urgência de levar rifles ao Vietnã e no desejo de cortar custos. A revelação mais condenatória concernia quem sabia o que e quando. A artilharia do exército tinha dados de teste mostrando que munição WC-846 causava taxas de mau funcionamento aumentadas. Tinham relatórios da Colt declarando que a companhia não podia garantir desempenho do rifle com WC-846. Sabiam que rifles sem cromagem corroíam em ambientes úmidos. Sabiam que soldados não estavam recebendo treinamento ou equipamento de limpeza adequados. Ainda assim, a distribuição continuou, mês após mês, enquanto soldados morriam porque seus rifles falhavam. Eugene Stoner testemunhou sobre sua filosofia de design. O AR-15 foi engenheirado como um sistema de arma completo. O rifle, a munição, os procedimentos de manutenção todos trabalhavam juntos. Mudar a munição sem testes extensivos quebrou o sistema. Ele havia recomendado cromagem especificamente porque sabia que o sistema de impacto direto de gás seria vulnerável à corrosão sem ela. Ele nunca havia alegado que o rifle era autolimpante. Essa caracterização havia sido inventada por departamentos de marketing. Especialistas em balística testemunharam sobre as diferenças entre IMR-4475 e WC-846. A pólvora esférica produzia pressões de porta mais altas que aumentavam o volume de gás e resíduo soprado para dentro da ação. O carbonato de cálcio no WC-846 criava sujeira que o IMR-4475 não criava. A taxa cíclica aumentada significava mais cartuchos disparados antes que um soldado pudesse reagir a um mau funcionamento. Tudo isso havia sido previsível. Parte disso havia sido prevista. As previsões haviam sido ignoradas. O testemunho financeiro expôs outra dimensão do escândalo. A decisão de usar WC-846 havia economizado dinheiro. Pólvora esférica era mais barata e mais rápida de produzir que pólvora em bastão. A Olin Mathieson
havia feito lucros substanciais de contratos de munição. A decisão de não cromar câmaras havia economizado custos de produção. Embora o comitê não encontrasse evidência de corrupção ou suborno direto, os relacionamentos aconchegantes entre oficiais de aquisição militares e empreiteiros de defesa haviam claramente afetado a tomada de decisões. Considerações de custo e conveniência de produção haviam superado efetividade de combate e segurança do soldado. No dia 19 de outubro de 1967, o relatório formal do Comitê ICORD foi lançado. As recomendações eram claras e urgentes. Cromar todas as câmaras e canos do M16 imediatamente. Desenvolver munição melhorada com características de sujeira reduzidas. Fornecer kits de limpeza extensivos a todas as tropas carregando M16Es. Implementar programas de treinamento abrangentes sobre manutenção adequada. Modificar o rifle para reduzir a taxa cíclica. Estabelecer melhor controle de qualidade na produção. Criar responsabilidade por decisões de aquisição que afetassem a segurança do soldado. A investigação gerou pressão política suficiente para que o exército não pudesse continuar seu curso anterior. Mudanças começaram imediatamente. O exército já havia começado a padronizar o XM-16E1, melhorado como o M16A1. Foi oficialmente adotado pelo Exército dos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro de 1967. O M16A1 incorporou modificações críticas que abordaram cada ponto de falha maior. A câmara e o cano foram cromados, eliminando os problemas de corrosão que causavam estojos grudarem. Um novo conjunto de amortecedor reduziu a taxa cíclica de volta em direção às especificações originais. A assistência dianteira foi fortalecida e melhorada. Mais importante, a mudança de designação veio com uma revisão completa de treinamento e procedimentos de manutenção. O mito autolimpante foi explícita e publicamente desmentido. Comandos de treinamento do Exército reescreveram todos os materiais de instrução. A nova doutrina enfatizou que o M16 requeria limpeza regular e completa, especialmente em condições de combate. Manuais de estilo de história em quadrinhos foram produzidos mostrando soldados exatamente como manter seus rifles. Essas publicações com ilustrações simples e procedimentos passo a passo podiam ser compreendidas mesmo por tropas com alfabetização limitada. Kits de limpeza abrangentes foram fabricados e distribuídos por todo o Vietnã. Cada kit continha tudo necessário para manter o rifle em condições de combate. Uma vareta de limpeza de alumínio de 3 peças, uma escova de cano, uma escova de câmara, limpadores de cachimbo, remendos de algodão, uma pequena garrafa de óleo lubrificante. O kit inteiro cabia em um pequeno estojo plástico que podia ser carregado em um bolso de carga. Soldados foram obrigados a limpar seus rifles diariamente em condições de combate. Líderes de esquadrão inspecionavam armas regularmente. Sargentos de pelotão conduziam inspeções detalhadas antes e após operações. Um rifle sujo era tratado como uma ofensa séria. A mensagem era clara: seu rifle funcionará se você mantê-lo. Falhará se você negligenciá-lo. Mais criticamente, a própria munição foi melhorada. Em 1970, uma nova pólvora designada WC-844 substituiu WC-846 para munição 5,56 mm. WC-844 tinha conteúdo de carbonato de cálcio reduzido, produzindo significativamente menos sujeira. A combinação de cromagem e munição mais limpa resolveu o problema de extração que havia matado tantos soldados. Os resultados foram dramáticos. No final de 1967 e início de 1968, unidades equipadas com M16A1, equipamento de limpeza adequado e treinamento apropriado, relataram melhorias substanciais em confiabilidade. Taxas de mau funcionamento caíram para níveis comparáveis ou melhores que outros rifles militares. As falhas de extração que haviam atormentado o M16 original tornaram-se raras. Soldados que haviam desprezado e temido o M16 começaram a confiar nele.
Em pesquisas abrangentes do Exército realizadas no início de 1968, os resultados mostraram satisfação esmagadora. Apenas 38 indivíduos de 2.100 pesquisados, menos de 2%, declararam que queriam substituir o M16 com uma arma diferente. A transformação estava completa. Uma arma que havia sido chamada de armadilha mortal, que soldados haviam se recusado a carregar, que homens haviam morrido amaldiçoados, havia se tornado confiável e efetiva. O mesmo design básico, quando adequadamente implementado com munição apropriada, cromagem, equipamento de limpeza e treinamento, provou ser um excelente rifle de combate. O custo humano do atraso foi incalculável. Ninguém sabe exatamente quantos soldados americanos morreram porque seus M16s travaram durante tiroteios. O número foi certamente nas centenas, possivelmente mais. Cada morte foi evitável. Cada uma resultou de decisões tomadas em escritórios a milhares de quilômetros do Vietnã. Decisões que priorizaram velocidade de produção e economia de custos sobre sobrevivência do soldado. Além das mortes, milhares de soldados haviam sido feridos enquanto lutavam com rifles travados. O custo psicológico foi igualmente severo. Soldados perderam fé não apenas em seus rifles, mas na instituição que os havia enviado ao combate com equipamento defeituoso. O dano se estendeu além de tragédias individuais. O escândalo do M16 tornou-se um símbolo de tudo que estava errado com a guerra do Vietnã. Decisões apressadas, testes inadequados, priorização de sistemas e estatísticas sobre realidades humanas, desconexão entre liderança e tropas no campo. Para muitos americanos, a história de soldados morrendo com rifles travados resumiu as falhas maiores da guerra. O legado da crise do M16 moldou a aquisição militar por décadas. A investigação do Comitê IHORD estabeleceu precedentes para a supervisão congressional de programas de armas que continuam hoje. Antes do escândalo do M16, a aquisição de armas havia sido amplamente um assunto militar interno. O Congresso apropriava fundos, mas raramente questionava decisões técnicas sobre design, teste ou distribuição de armas. A investigação do IHORD mudou isso fundamentalmente. O conceito de feedback de soldado tornou-se institucionalizado. Antes do Vietnã, armas eram testadas por especialistas em artilharia e avaliadas por especialistas técnicos. As opiniões de soldados comuns que realmente carregariam as armas ao combate eram raramente solicitadas e frequentemente descartadas quando oferecidas. A crise do M16 demonstrou que soldados em condições de combate descobriam problemas que testes de laboratório perdiam. Seu feedback não era meramente reclamação anedótica, mas dados operacionais essenciais. Testes operacionais em condições de combate tornaram-se obrigatórios antes da distribuição em escala total de novas armas. A prática de adotar uma arma baseada somente em testes de laboratório e ensaios de campo limitados terminou. Regulamentações de aquisição foram apertadas para prevenir os tipos de isenções e atalhos que haviam causado o desastre do M16. Mais importante, a lição fundamental foi aprendida. Um sistema de arma deve ser testado como um sistema completo. Mudar um componente afeta o sistema inteiro. Economias de custo que comprometem a confiabilidade não são economias de forma alguma quando medidas em vidas perdidas. Recomendações de empreiteiros sobre seus próprios produtos devem ser atendidas, não descartadas por conveniência. Reclamações de soldados do campo devem ser investigadas imediatamente, não enterradas em burocracia. Em 1985, 20 anos após Ia Drang, veteranos da 1ª Divisão de Cavalaria realizaram uma reunião no Texas. O ex-sargento Michael Torres, que havia carregado um M16 através de 13 meses no Vietnã de 1967 a 1968, falou sobre a experiência. O M16 inicial foi uma armadilha mortal. Sabíamos disso. Reportamos. Nada aconteceu por um ano.
Homens morreram enquanto burocratas discutiam sobre especificações de pólvora e custos de cromagem. Mas o M16A1, depois que consertaram, aquela era uma arma diferente. Melhor rifle que já carreguei. Leve, preciso, confiável quando você precisava. Era o que o original deveria ter sido. As lições aprendidas moldaram não apenas os rifles, mas o sistema inteiro de aquisição militar. Testes independentes por soldados em condições realistas tornaram-se padrão. Supervisão congressional de programas de armas maiores tornou-se rotina. Alegações de empreiteiros foram verificadas, em vez de aceitas. Hoje, o M16 está gradualmente sendo substituído por rifles mais novos, mas a família M16 permanecerá em serviço por anos. O rifle que quase se tornou o pior desastre de aquisição da América, em vez disso, tornou-se seu mais bem-sucedido, precisamente porque o desastre foi investigado, publicizado e corrigido. A crise do M16 demonstrou várias verdades sobre aquisição militar e guerra. Não há atalhos para a confiabilidade. Feedback de soldado deve ser agido imediatamente. Transparência e responsabilidade impulsionam melhoria. Bom design pode ser arruinado por má implementação. Problemas podem ser consertados se houver vontade de consertá-los. Os soldados que morreram porque seus M16s travaram em combate mereciam melhor. Mereciam rifles que haviam sido adequadamente testados. Mereciam munição que funcionasse com suas armas. Mereciam câmaras cromadas que não corroíam. Mereciam equipamento de limpeza e treinamento. Mereciam líderes que escutariam suas reclamações e agiriam imediatamente. O fato de que soldados posteriores receberam todas essas coisas não diminui a tragédia daqueles que morreram antes que os consertos fossem implementados. O M16 falhou com os soldados americanos no Vietnã. Então a América consertou o M16. Essa sequência de falha e correção define tanto a tragédia quanto o triunfo da história. A tragédia foi evitável. O triunfo foi conquistado. Juntos ensinaram lições que moldaram a aquisição militar americana por gerações. Quando soldados estavam morrendo com rifles travados e a burocracia militar era lenta para responder, foi preciso o Congresso e a imprensa para forçar a ação. A investigação do Comitê IHORD salvou vidas americanas ao expor a verdade e exigir consertos. Os soldados de hoje carregam armas que funcionam porque soldados no Vietnã carregaram armas que falharam. E porque essas falhas foram investigadas publicamente e corrigidas sistematicamente. O rifle travou. Soldados morreram. A notícia saiu. O Congresso investigou. Mudanças foram feitas. O rifle funcionou. Essa é a história de como a arma do futuro quase destruiu o presente. E como a accountability salvou o futuro. No fim, o som mais alto da guerra não foi o das explosões ou do fogo de rifle. Foi o clique vazio de um gatilho sobre uma câmara travada. E o silêncio que veio depois.